Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Estamos aqui para mais uma vez comentarmos um pouco sobre essa divina matéria, a matemática, do nosso fascículo de número 8. Vamos pegar algumas questões muito interessantes envolvendo relações entre grandezas e unidades e medidas. Vamos lá? Todo mundo com seu caderno aí pronto? Então vamos à primeira questão. Ela diz assim: arroba é uma antiga unidade de massa usada em Portugal e no Brasil. Como unidade de massa, a arroba equivale originalmente à quarta parte do quintal, isto é, 25 libras. Porém, esse valor não foi sempre o único a ser utilizado, nem as libras equivaliam. Em Portugal e no Brasil, equivalia a 32 arráteis, o que equivale a 14,688 quilogramas. Modernamente em Portugal, onde ainda é utilizada para pesar a cortiça, os cereais e as batatas nas vendas a retalho do comércio tradicional. E no Brasil, onde é utilizada para pesar os porcos e o gado bovino. A arroba métrica foi arredondada para 15 quilogramas. E a pergunta da questão é: atualmente a arroba corresponde a... Eu sugiro que você pegue seu material, seu caderno, e você faça a nossa tabelinha de medidas, né, pessoal? Onde você coloca aí do lado esquerdo, quilograma, vizinho a ele do lado direito, o hectograma, vizinho a ele, decagrama, depois grama, decigrama, centigrama e miligrama, para que possamos fazer essa transformação com a melhor propriedade. Você coloca o número 15 embaixo de quilograma. E você sabe que na unidade de medida, em cada transformação, ou seja, cada casa que eu puder andar para a direita, eu vou acrescentar um algarismo apenas, porque estamos falando em medidas de grandeza simples, né? Então vamos lá. 15 quilogramas equivalem a 150 hectogramas, porque você vai colocar um zero na unidade hectograma. E se você fizer isso, você já encontra a nossa resposta, o item C, 150 hectogramas. Muito fácil, não é? Tenho certeza que você tirou essa questão de letra. Vamos à questão de número 2. Ela diz assim: João irá pintar as paredes internas de seu gabinete aplicando 2 demãos de tinta. Sugiro que você sublinhe aí no seu material. Ele vai aplicar 2 demãos de tinta. Para isso, ele fez uma pesquisa e decidiu utilizar a tinta especificada a seguir. Vamos à informação. Rendimento de uma demão, 14 metros quadrados por litro. Segunda informação, secagem entre as demãos, 4 horas. Galão, 3,6 litros. Em cada galão, 3,6 litros. E o peso, 4,6 quilogramas. Com relação ao gabinete pintado, o resultado das operações, e aí você tem na sua questão, 2 vezes área das paredes internas em metros quadrados, dividido pelo rendimento. Ele pergunta, essa razão vai me dar o quê? 2 vezes a área das paredes internas em metros quadrados, dividido pelo rendimento. Ora, vamos lembrar o que é rendimento? Rendimento também é uma razão. Rendimento é a razão que existe entre a área e o volume. Então você pega e escreve essa razão em um novo formato. Você vai escrever no meu numerador 2 vezes área das paredes internas em metro quadrado e no denominador, ao invés de colocar rendimento, você troca por outra razão, porque rendimento é área sobre volume. Então escreva aí no seu material, área sobre volume. Ora, temos uma divisão de frações, né? E você tem que lembrar que lá em cima no texto nós sublinhamos que nós precisamos de 2 demãos de tinta. Ora, então esse número 2 da minha razão representa as minhas 2 demãos. E o que é que vai significar o resto? A área das paredes internas dividido pelo rendimento. Se você conservar a primeira fração, a área das paredes internas, e multiplicar pelo inverso do meu denominador, que o denominador acabamos de trocar para área sobre volume, você vai ter área vezes. Invertendo, fica o volume dividido pela área. Ora, área com área eu posso cancelar. Uma no numerador, outra no denominador. O que resulta? O nosso volume. Então, essa razão vai nos resultar o volume de tinta utilizado em litros. E aí nós encontramos a nossa resposta para a segunda questão como o item E. Estamos juntos? Então vamos lá na nossa terceira questão. O que é escala? Escala é a definição dada em arquitetura
para a relação entre as medidas de um espaço ou edificação e a sua representação usualmente gráfica. A necessidade de se utilizar a escala surge quando arquitetos precisam elaborar os projetos de suas obras, representando essa edificação. Como não são representados em suas dimensões reais, são representados em uma relação proporcional. Não posso esquecer, escala, ela exige uma relação proporcional. Continuemos no texto. É utilizada em desenhos arquitetônicos e também empregada na realização de maquetes. Em um folheto de propaganda, foi desenhada uma planta de um apartamento medindo 6 metros por 8 metros. Lógico que você sabe que 6 são as dimensões reais. Na escala 1:50. Então dá um destaque aí no teu material na escala 1:50. Porém, como sobrou muito espaço na folha, foi decidido aumentar o desenho da planta, passando para a escala 1:40. Após essa modificação, quanto aumentou em centímetros quadrados a área do desenho da planta? Então nós temos que fazer algumas transformações. Vamos pegar a escala original, 1:50, a inicial. Ela representa, na realidade, as medidas 6 metros por 8 metros. Fazendo a transformação da realidade para a planta, eu sei que cada centímetro na planta representa 50 centímetros na realidade. Então, para voltar da realidade para a planta, eu divido cada medida por 50 centímetros. Só que devemos lembrar que 6 metros são 600 centímetros. Dividindo 600 centímetros por 50, você vai ter, na minha largura, vamos dizer assim, 12 centímetros. Já no comprimento, como na realidade é 8 metros e a escala é 1:50, 8 metros são 800 centímetros. Dividindo 800 por 50, você encontra 16 centímetros. Ora, se na largura eu tenho 12 centímetros, no comprimento eu tenho 16 centímetros, essa minha área retangular vai ser dada pelo produto da largura pelo comprimento. 12, que é o comprimento, a largura encontrada, vezes 16, o comprimento encontrado, nós teremos uma área de 192 centímetros quadrados. Você está anotando? Então guarda aí um pouquinho essa informação. Você sabe que a questão diz que quando foi feita a escala, sobrou espaço na folha, ou seja, podemos aumentar o nosso desenho. Aumentando o desenho, obviamente, a medida, essa dimensão da escala, ela vai diminuir. E ele coloca que ficou 1:40 centímetros. Ora, se eu pegar as medidas originais, as medidas reais, 6 metros por 8 metros, agora, ao invés de dividir por 50, nós iremos dividir por 40, que é a nossa nova escala. 600 dividido por 40, isso me dá 15. 15 centímetros na largura. 800 dividido por 40, 20 centímetros. Então, no meu comprimento, eu terei 20 centímetros. Qual será a minha nova área? 15 vezes 20, largura vezes o comprimento. 15 vezes 20, 300 centímetros quadrados. Ora, ele pergunta em quanto aumentou a área. Lembra da área inicial? 192 centímetros quadrados. A área final, 300 centímetros quadrados. Quanto aumentou? Basta fazermos essa diferença. 300 menos 192, nós encontraremos a resposta do item B, 108 centímetros quadrados. Ok? Vamos à quarta questão. Um grande terreno retangular foi reproduzido em um desenho de dimensões 2 centímetros por 3 centímetros, de forma que cada centímetro represente 2,5 km. Você guarda essa informação. Cada centímetro, 2,5 km. Esse terreno será dividido em 60 lotes de mesma área. Qual a área de cada lote? Ora, se nós temos um desenho com dimensões 2 centímetros por 3 centímetros, mas cada centímetro ele representa 2,5 km, a parte que tem 2 centímetros, 2 vezes 2,5 me dará 5 km. A parte de 3 centímetros, 3 vezes 2,5 me dará 7,5 km. Então, qual vai ser a área do meu terreno real? Ora, 5 centímetros vezes, 5 quilômetros, não podemos errar essa transformação da realidade, 5 quilômetros vezes 7,5 km, o que me dará o total de 37,5 km². Isso é a área total do terreno.
37,5 km². Mas lembra o que o autor está pedindo. Ele quer que esse terreno seja dividido em 60 lotes iguais. Então eu tenho que pegar a área total, que é 37,5 km², e dividir por 60. Ora, dividindo 37,5 por 60, mantendo a unidade km², nós iremos encontrar 0,625 km². Muito fácil, não é? Então, encontramos também a resposta da quarta questão como item C. Ok? Então, vamos juntos. Me acompanhe. Quinta questão. Para se calcular a densidade demográfica de uma região, basta dividir o número total de habitantes dessa região por sua área. Então, densidade, habitantes, dividido por área. Uma determinada cidade possui cerca de 750.480 habitantes e ocupa uma área de aproximadamente 524 km². A densidade demográfica dessa cidade, em habitantes por km², é aproximadamente igual a. Muito fácil, não é? Basta você pegar para a densidade, número de habitantes, e dividir pela área. Pegando o número de habitantes, 750.480, dividindo pela área, que é de 524 km², encontramos como resposta 1.432,2. Essa vai ser a nossa densidade. Fácil e rápido. Nossa resposta, item C de casa. Sexta questão. Em uma competição de natação, Ricardo tornou-se o maior medalhista, conquistando 22 medalhas, sendo 18 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. A tabela a seguir mostra o desempenho desse fenômeno nas piscinas. Você percebe aí que no 100 metros borboleta, ele cumpriu a prova em 51 segundos e alcançou a sua medalha de ouro. 200 metros borboleta, ele fez em 1 minuto e 53 segundos, alcançando a medalha de prata. 200 metros medley, 1 minuto e 54 segundos, outro ouro. Revezamento 4 por 100 livre, 3 minutos e 10 segundos, prata. Revezamento 4 por 100 medley, 3 minutos e 29 segundos, outro ouro. Revezamento 4 por 200 livre, 6 minutos e 59 segundos, o seu outro ouro. Nas provas em que ganhou ouro, a diferença entre a soma dos tempos das vitórias nas provas de revezamento e a soma dos tempos das vitórias nas provas individuais é igual a. Então, o que temos que fazer? Somar o tempo que ele obteve nas provas de revezamento, somar os tempos que ele obteve nas provas individuais e ver essa diferença. Então, vamos lá. Nas provas de revezamento, você percebe que ele teve aí, nas que ele alcançou ouro. Lembre-se que apenas as que ele alcançou ouro. Ele teve, no revezamento 4 por 100 medley, 3 minutos e 29 segundos. Nas provas de revezamento 4 por 100 livre, ele alcançou 6 minutos e 59 segundos. Ora, se somarmos 3 minutos e 29 segundos com 6 minutos e 59 segundos, alcançaremos um tempo total nas provas de revezamento em que ele atingiu o ouro de 10 minutos e 28 segundos. Ok? Então vamos para as provas que ele alcançou ouro em provas individuais, lógico. Ele alcançou ouro nos 100 metros borboleta com um tempo de 51 segundos. Ele alcançou o ouro também nos 200 metros medley com 1 minuto e 54 segundos. Ora, se eu somar 51 segundos com 1 minuto e 54 segundos, você vai obter 2 minutos e 45 segundos. Está me acompanhando? Então vamos recapitular. Total do tempo em provas de revezamento em que ele conseguiu medalhas de ouro, 10 minutos e 28 segundos. Total de provas individuais em que ele conseguiu a medalha de ouro, 2 minutos e 45 segundos. Se fizermos essa diferença, 10 minutos e 28 segundos menos 2 minutos e 45 segundos, alcançaremos um tempo aí de 7 minutos e 43 segundos, ou seja, o nosso item A. Ok? Então, tenho certeza que para vocês foi tudo muito ok, muito fácil e você vai detonar em qualquer avaliação que envolva unidades de grandeza e medidas. Um prazer estar com vocês.